Agora, eu quero falar um pouquinho dos destaques internacionais e já a gente volta a conversar um pouco mais sobre política aqui no Brasil. O presidente Vladimir Putin ordenou mais segurança para a ponte na região anexada da Crimeia. O anúncio vem depois que uma explosão provocou o desabamento parcial da estrutura. Ao menos 3 pessoas morreram. Vou conversar com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo, que está lá em Nova York. Oi, Mari, quais são as informações sobre essa situação? Bem-vinda, uma ótima tarde para você. Oi, Evandro, muito obrigada. Boa tarde a todos. Olha, Evandro, o trânsito de carros ali foi retomado em parte dessa ponte, parte que não foi afetada por essa explosão. Uma explosão que foi um enorme golpe para a estratégia de guerra de Vladimir Putin. Por quê? Porque essa ponte é a única ligação entre a Rússia continental e a Península da Crimeia, que Putin anexou em 2014. Além disso, essa ponte também é um símbolo da expansão russa, uma ponte de 19 quilômetros de extensão. No dia da inauguração, Putin andou por lá, desfilou em um comboio. Então, essa explosão também teve um impacto simbólico enorme, já que aconteceu um dia depois do aniversário de 70 anos do presidente russo. As autoridades ucranianas não admitem a culpa diretamente por essa explosão, mas comentaram muito, destacaram esse episódio. Inclusive, um secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia publicou na rede social um vídeo da ponte pegando fogo ao lado daquele famoso vídeo em que a Marilyn Monroe canta Happy Birthday, Mr. President. Então, feliz aniversário, senhor presidente. Isso quando a Marilyn Monroe cantou para o então presidente americano Kennedy. E agora, então, essa autoridade ucraniana usou esse vídeo, publicou esse vídeo ao lado da ponte pegando chamas. Então, claro, né, todo mundo entendeu ali a indireta. Por isso, foi esse golpe enorme para a estratégia de guerra no Putin, no momento em que a guerra entra em uma nova fase depois da anexação daqueles 4 territórios, Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia. A gente lembra que a maior parte da comunidade internacional não reconhece essa anexação como legítima, assim como não reconheceu também a anexação da Crimeia em 2014, que foi feita com a mesma estratégia. Lideranças pró-Rússia desses territórios ocupados fizeram votações perguntando à população se as pessoas queriam se juntar à Rússia e disseram que a maior parte da população queria sim fazer parte da Rússia. Só que a ONU, os Estados Unidos, a União Europeia, aliados, a Ucrânia, dizem que, na verdade, essas votações são falsas, foram feitas sem observadores independentes e com pessoas coagidas a votar. E depois da anexação desses territórios, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky assinou um decreto formalizando a impossibilidade de retomar negociações diplomáticas com a Rússia. Ele já tinha dito que iria fazer isso, tinha dito que se Putin seguisse em frente com os planos de anexar esses 4 territórios, então não daria mais para conversar, não daria mais para ter relações, negociações diplomáticas. E aí depois, então, formalizou essa decisão e pouco tempo depois a gente tem nessa nova fase da guerra, essa explosão da ponte com enormes impactos práticos e simbólicos, né? Prático porque, claro, como eu disse, é a única ligação entre a Crimeia e a Rússia continental, e simbólicos justamente por causa de tudo que significava, né? Que significa, aliás, essa ponte foi só uma parte da estrutura que desabou e o trânsito foi retomado ali, mas é claro que isso dificulta agora o acesso dos russos à península da Crimeia. E o impacto, né? Então, por isso esse impacto tão grande, tudo isso acontecendo apenas um dia depois do aniversário de 70 anos do presidente russo Vladimir Putin. Então a gente continua acompanhando agora os desdobramentos nessa nova etapa da guerra que já dura meses. Evandro, de volta com você aí no estúdio. Mari, é um aniversário que foi, entre aspas, comemorado inclusive com um prêmio Nobel da Paz, que foi dado a um homem e a instituições que denunciam crimes de guerra nesta área, tanto na Rússia quanto na Ucrânia. Eu queria saber de você também, Mari, se as autoridades, tanto americanas quanto europeias, estudam ampliar as sanções diante dessa falta de recuo da Rússia. Muito pelo contrário, a Rússia vem avançando cada vez mais nessa tensão. A questão é que estes países também começam a sofrer as consequências de suas próprias sanções, porque a Europa está vivendo uma crise de energia, já que dependia muito da Rússia para isso, e acaba que afeta também a distribuição global, ou os outros países acabam tendo de lidar de uma forma diferente do que faziam antes desse conflito começar.
Exatamente, Evandro. É um momento em que não se sabe muito bem exatamente como esses países aliados vão reagir, exatamente por isso, porque começam a sentir também os impactos dessas sanções. E o exemplo mais claro disso é esse mesmo que você citou, essa questão da energia. Inclusive, nesta semana, os países da OPEP+, então ali o grupo que concentra 40% dos produtores globais de petróleo, incluindo a Arábia Saudita e a Rússia, decidiram cortar a produção de petróleo e isso impacta, sim, os preços em todo o mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos. Então foi uma decisão ali já visando aumentar, e dizem, o grupo disse que foi uma decisão tomada por causa das incertezas econômicas, então visando aumentar o preço do barril de petróleo. E apesar dessas sanções dos Estados Unidos e dos aliados pararem, das sanções à importação de petróleo ali, de combustíveis vindos da Rússia, a Rússia continuou exportando para a Índia, para a China. O presidente russo Vladimir Putin, ele já vinha fazendo esse movimento há um tempo, na verdade. Ele já vinha se aproximando, tentando conseguir estreitar laços com outros parceiros, com países da África, uma presença muito importante em países da África também. Então ali Índia, China e tudo isso se mostra agora. Os efeitos de tudo isso ficaram bem claros agora, com essas sanções dos países ocidentais, dos Estados Unidos e dos aliados, que tiveram impactos, mas mesmo assim a Rússia conseguiu ali uma certa estabilidade, conseguiu inclusive determinar medidas para evitar a desvalorização da moeda local. Então a Rússia resistiu e agora nesse momento então os próprios países ocidentais que impuseram as sanções começam a sentir os impactos disso e não fica claro exatamente qual a estratégia daqui para frente. E é aí que entra inclusive o papel do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ele é muito ciente do papel dele de não deixar as pessoas se esquecerem desse conflito e de continuar pedindo ajuda e de continuar tentando convencer os países ocidentais, os Estados Unidos e os países aliados de que vale a pena ajudar a Ucrânia, que vale a pena continuar impondo as sanções. É exatamente por isso que Zelensky continua falando para congressos no mundo todo, para parlamentos, participou aqui, fez um discurso na Assembleia Geral da ONU, justamente por isso, para continuar lembrando o mundo sobre essa guerra e para continuar pedindo ajuda, porque existe muito esse medo por parte das autoridades ucranianas de que o mundo simplesmente pare de ajudar, pare de oferecer assistência, pare de impor sanções. Então, por isso, as falas sempre muito emocionadas, do presidente Volodymyr Zelensky. Ele, claro que era um ator, então ele tem uma oratória muito boa e chamou muito a atenção do mundo ao não abandonar o país. Então, por isso que essa postura dele é tão importante para garantir a comoção mundial e para garantir que os aliados vão continuar ajudando a Ucrânia nesse momento. Evandro. Muito obrigado, viu, Mari? A gente volta a conversar mais ao longo dessa edição. Bom trabalho para você aí em Nova York.